Olá, Tives! Hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, Marquês de Sapucaí. Eu já encontrei uma atriz aqui que eu já falei com ela, maravilhosa, mas eu vou perguntar de novo o que ela tá achando do nosso canal. O que você tá achando do nosso canal, hein, Cristiane? O que você tá achando do canal? Eu tô no carro da iguana que vai chegar já já. Tives! Finalmente estamos no Brasil! Sim, eu estou aqui na Marquês de Sapucaí, onde o nosso astro do dia está sendo homenageado no carnaval deste ano pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Ah, estamos em 2012. Sim, e ele é considerado um dos melhores pintores do mundo. Também foi político, poeta, um dos artistas mais copiados pelas crianças nas escolas do Brasil. Eu tô falando de Cândido Portinari. O carro que passou agora é por ti que a mocidade canta, Portinari minha aquarela, rompendo a tela, a realidade. Filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari nasceu em 30 de dezembro de 1903 na fazenda de café Santa Rosa, município de Brodowski. Hoje, a casa abriga o seu museu, porém 95% de suas obras pertencem a coleções particulares e não estão lá. Seu apelido era Candinho, e o pequeno Candinho tinha um pequeno probleminha. Uma perna era maior que a outra. Acho que eu já vi isso alguma vez. Mas isso não o impedia de correr e brincar. Porém, o que o menino Candinho mais gostava era desenhar. E seu primeiro desenho foi aos 10 anos, um retrato de Carlos Gomes. Nessa mesma época, começou como ajudante de pintores que decoravam igrejas em sua cidade. E o seu filho tá fazendo o que agora? Brincadeira. Deixa ele brincar. Aos 15 anos, ele se muda para o Rio de Janeiro e se matricula na Escola de Belas Artes, mas não foi aceito de imediato, pois ele não tinha um ensino fundamental. Em 1928, ele ganhou uma viagem para Paris, num concurso fazendo um retrato do poeta Olegário Mariano. Em Paris, foi que conheceu sua esposa Maria Vitória Martinelli, uma uruguaia que morava lá com a família. Eles se encontraram em um restaurante brasileiro, onde ele frequentava e ela trabalhava. Se separaram 30 anos depois, mas continuaram amigos. Ela ainda ligava às vezes para dar um boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Voltando quando eles voltam para o Rio de Janeiro, antes de se separarem, foram morar na Lapa. Portinari então decidiu retratar o Brasil, não por causa da Lapa. Ele já queria mesmo. Sua primeira tela com temática brasileira foi Baile na Roça, de 1924, que inclusive não foi aceita no Salão da Escola Nacional de Belas Artes. Então Portinari resolveu vendê-la. Obra essa que ele procurou a vida inteira e nunca encontrou. Só foi encontrada em 1986. A obra Café, de 1935, foi um marco na carreira do artista. E a obra O Morro, de 1933, que pertence hoje ao MoMA, nos Estados Unidos, é um dos quadros mais importantes do pintor. Porém, ele quase destruiu essa obra. Ele queria rasgá-la, pois a odiava. Mudou de ideia a pedido de um amigo. Com mais de 5.000 obras produzidas em toda a sua vida. Gente, é muita coisa, não é mesmo? Eu precisava da ajuda do meu repórter, aquele que viaja pelo tempo. Mas ele deve estar perdido no carnaval. Quem nunca, não é? Enfim, Portinari foi o mais importante pintor, com destaque internacional, e recebendo medalhas no mundo todo. Teve uma exposição só dele no MoMA, em 1940. Inclusive, pintou murais para o Pavilhão Brasileiro, lá de Nova York. Também pintou os murais da Biblioteca do Congresso, em Washington. Então, após o final da Segunda Guerra, fez sua primeira individual em Paris. O Duque de Windsor compareceu, elogiou Portinari, queria comprar um quadro, mas que tivesse flores. Portinari respondeu: flores não, só miséria. Em 1952, recebeu o convite para pintar sua grande obra-prima, os painéis Guerra e Paz, para a sede da ONU nos Estados Unidos. Os painéis, com cerca de 180 metros quadrados, são maiores que o Juízo Final de Michelangelo, da Capela Sistina. E Portinari passou 4 anos apenas fazendo seus estudos. Em 2010, os painéis voltaram para uma exposição dentro do Teatro Municipal no Rio de Janeiro e logo após em São Paulo, no Memorial da América Latina.
Mais tarde, os painéis passariam por uma grande restauração antes de voltar a Nova York. Aqui no Brasil, ele criou o painel Tiradentes, que foi exposto no Automóvel Clube aqui no Rio de Janeiro. Na ocasião, tinha que se enfrentar muita fila, então a Portinari estava lá. E eu vi alguém perguntar se ele era o artista. Aí ele falou que sim, aí a pessoa falou assim: ai, mas que dó que o senhor um dia vai morrer. Eu achei estranho. Também achei estranho. Portinari também assinou a fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais, que faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha. Porém, na época, as pessoas não gostaram, nem da aparência do santo, nem do mural, que era considerado extravagante e antirreligioso. Vale ressaltar que a igreja foi inaugurada em 1945, mas ficou fechada durante 14 anos. Sobre isso, Portinari apenas falou: queriam o quê? Esperavam que eu retratasse um gala de novela? Portinari participou da primeira Bienal de São Paulo e o Mestiço foi a primeira obra incluída numa instituição pública, a Pinacoteca. Em 1945, Portinari se candidata a deputado federal. Em 1947, ao Senado. Mas duas eleições ele perdeu. Essas duas eleições ele perdeu. Perdeu por muito pouco. Ele dizia que os artistas deveriam sair de suas torres de marfim para servir ao povo. Se você viveu os anos 80 e ganhava uma mesada, com certeza já teve Portinari nas suas mãos, porque ele estampava a nota de 5.000 cruzados. Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Oscar Niemeyer, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, José Lins do Rego e Manuel Bandeira eram os nomes dos seus melhores amigos. Eu tenho a Léa, a Cá, a Ju, a Lia, a Dé, a Massa. Portinari pintou dentro de um cômodo de sua casa da infância uma capela só para sua avó Pelegrina. Nela havia retratos de vários santos e imagens inspirados em seus familiares. Portinari, além de escrever seu próprio livro de poemas, ilustrou Memórias Póstumas de Brás Cubas e fez o retrato de Getúlio Vargas. Ele fez o retrato da Carmen Marique Veiga. Tives, tem mais alguma coisa relevante? Ele nunca se sujava quando ele se pintava. Eu sei disso. Então é isso. Muito obrigado, Tives. Entende o quê? Além de seu nome em inúmeras ruas, avenidas, praças, hospitais e escolas, tentaram Romero britizar Portinari, transformando-o em perfume, brinquedos, etc. Mas parou por aí. Quer dizer, somos brasileiros, não é mesmo? E adoramos uma lojinha, uma lanchonete pizzaria, um salão de beleza e, por que não, uma oficina mecânica. Em 1953, Portinari foi internado devido a uma hemorragia intestinal provocada por metais pesados contidos nas tintas que ele utilizava, mais precisamente o chumbo. Ele então é proibido de trabalhar pelos médicos e fica inconsolado. Diz a seguinte frase: eu estou proibido de viver. Porém, o pequeno, agora grande homem, Candinho, já contei que ele media 1,54 de altura? Pois é, devido ao convite que recebeu para Guerra e Paz, volta a pintar. Sua doença se agrava. A depressão também não ajudou muito. Portinari morreu em 6 de fevereiro de 1962, enquanto preparava uma mostra para a Itália, envenenado pelas próprias tintas que usava. Foi decretado luto de 3 dias no estado da Guanabara. Agora temos nossos 3 top babados para vocês. Em 2007, uma de suas obras mais importantes, O Lavrador de Café, foi roubada do MASP em São Paulo, num feito que durou cerca de 3 minutos. Na ocasião, ela foi levada junto à obra O Retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso. E especialistas afirmam que a obra só foi levada pois estava no caminho, na frente do elevador. No caso, a obra de Picasso tem uma estimativa de 50 milhões de dólares na época, enquanto O Lavrador valeria só uns 5 milhões. Ah, esses ladrões. No ano seguinte, as 2 obras foram recuperadas sem danos. Quando era adolescente recém-chegado no Rio de Janeiro, passou fome e teria chegado a comer a gelatina química que recebia para misturar com as tintas, o que pode ter muito a ver com os problemas de sua morte. Um fato estranho, não comprovado, mas relatado. Em 1957, quando os murais Guerra e Paz na sede da ONU em Nova York foram inaugurados, acontecia a Guerra Fria, e devido a isso, Portinari não foi convidado para o evento, pois era do Partido Comunista. Sim, tinha disso. Tem, não sei. Tinha. Não sei, me perdi. Ah, esses artistas, todos comunistas. Inclusive, devido à sua visão comunista, Portinari teve que ficar exilado por um tempo em Montevidéu, no Uruguai, com a sua família. Também criou a série Meninos de Brodowski, de 1946. É que o tempo é curto. Se eu faço um vídeo longo, vocês não querem ver. Se eu falo rápido, vocês reclamam. Vocês têm que se decidir. Porém, seus temas também são perturbadores. Suas figuras estão em sofrimento
e seus quadros se envolvem completamente nos problemas do Brasil. Nos pés e mãos dos trabalhadores de café mostram a dignidade que Portinari confere a todos que vivem longe dos privilégios da elite. Suas principais obras são Criança Morta, de 1944, O Lavrador de Café, de 1934, Retirantes, de 1944, Enterro na Rede, do mesmo ano, Futebol, de 1935, Meninos no Balanço, de 1960 e O Mestiço, de 1934. Que, inclusive, eu já fiz a releitura. Mas como o nome deste canal leva cosplay, é disso que precisamos falar. Como o próprio Portinari dizia, ele tinha influências de muitas coisas, de Piero della Francesca a Chagall, das pinturas de vanguarda do cubismo, do surrealismo aos muralistas mexicanos. Porém, suas inspirações em Picasso eram nítidas, como na obra O Último Baluarte, de 1942, inspirada em Guernica, de 1937. Aliás, toda a série bíblica de Portinari, de 1942, são cosplays de Guernica. Coloquei tão rápido que você nem sabe qual é qual, não é mesmo? Na obra Criança Morta, de 1944, inclusive que foi adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Paris, há uma clara influência das obras de Picasso e o expressionismo marcante na construção da obra. Para alguns críticos, porém, a figura central lembra muito Pietà, de Michelangelo. Inclusive, ao definir a obra, o próprio Portinari citou a palavra piedade, retratada no desespero de uma mãe curvada à dor segurando seu filho no colo. A obra A Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, de 1861, serviu de inspiração para a Primeira Missa no Brasil, de Portinari, em 1948, que ele pintou no Uruguai. Detalhe que nessa obra Portinari não retratou os índios. A obra Dom Quixote de Honoré Daumier, de 1868, também serviu para seu Dom Quixote, de 1961. Voltando ao nosso Best Friend Forever, Picasso, Mulher Chorando, de 1947, também é cosplay de Mãe Chorando, de 1944. Não, pera, isso também é Portinari. Mas esse, Mulher Chorando, de 1937, é Picasso. A obra Figuras, de 1945, de Picasso, serve de cosplay para Menino Sentado, também do mesmo ano. A obra Paul, filho de Pablo Picasso, de 1924, serviu de inspiração para o retrato de João Cândido, de 1943, filho de Portinari. Porém, a obra também já era um famoso cosplay de O Pierrot Branco, de Auguste Renoir, de 1902. Com tantos cosplays de Picasso por aí, Portinari já poderia pedir até música no Fantástico, não é mesmo? Não, ele não precisa. Portinari tem uma música feita só para ele, por Caetano Veloso e Chico Buarque, com interpretação de Mercedes Sosa. Cândido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar y una canción. Mas está faltando agora um cosplay de alguém, não é mesmo? De quem será? De quem? Quem será? E como ficou? Imagens na tela. Eu preciso contar pra vocês que eu tenho um fã. Na verdade, eu que sou fã desse garotinho. Porque ele, sabendo da nossa homenagem a Portinari, também quis participar. Lá dos Estados Unidos, com a ajuda da sua mãe, Andrea, Kael fez sua releitura para um outro retrato de João Cândido. Esse mais antigo, de 1941. Meu nome é Kael. Eu moro aqui neste bairro, nesta cidade ótima na Flórida, não no Rio de Janeiro. Eu tô muito feliz que ele me convidou pra fazer Portinari. Portinari, isso é melhor. Vamos pesquisar então o seu artista. Aqui está. Vamos fazer maior, feito... What? Ok, agora vamos... Ó, tá aqui, então isso esse aqui é é bom. o nosso desafio.
Você tá preparado para se vestir igual a ele? E a gente reproduzir essa imagem? Deixa eu falar inglês e português. Ready, set, go! Na sua marca, vai e... Precisamos falar mais de Portinari? Que bom! Porque hoje também temos nosso quadro que virou mania nacional. É o cosplay de amigo, onde eu dou uma missão para algum amigo em casa mandando 2 opções de obras para ele escolher. E ele recria a obra do jeitinho que ele quer. Hoje eu tenho a presença de um casal amigo que eu amo de paixão. Admiro pelo talento e profissionalismo. Estou falando deles, Alexandre de Calafiore e Cláudio Lins. Eu mandei 2 obras de um artista contemporâneo que eu gosto muito, Malcolm Leake, que é americano. Suas composições retratam personagens jovens e atraentes, que falam de um mundo urbano interior, iluminado artificialmente e sempre com uma carga grande de erotismo. Veja agora o que eles escolheram. Olha aqui o making off da nossa foto, a nossa sala como ficou, o nosso super fotógrafo, ator aqui tentando editar. É isso, ficou uma loucura. Eu aqui tô com uma almofada na frente ainda, seminua. E é isso, que tenha dado certo. Um beijo enorme. E como ficou? Imagens na tela. Por hoje é só, pessoal. Não esquece de dar like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino, divulgar para os amigos, me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo.